Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Olá, amigos, boa noite, sejamos todos bem-vindos ao nosso canal Espiritismo e Mediunidade. O nosso momento de reflexão e estudo sobre esse fenômeno tão extraordinário que é a base da doutrina espírita, o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos com os homens. Nesta nossa série da segunda noite, nós temos discutido sobre a mediunidade e o espiritismo. Mais especificamente, o transar dessa faculdade com a elaboração das obras que Allan Kardec nos trouxe e com as quais edificou efetivamente todo um arcabouço de consolação e esclarecimento que nós conhecemos com o nome de Espiritismo. Nas nossas semanas anteriores, nós estávamos conversando sobre a forma como o método de Kardec foi concebido, a maneira como esses fenômenos se deram para que nós chegássemos à edificação do conhecimento que o Espiritismo hoje nos oferece. E foi assim, lidando com um conjunto de médiuns, articulando com um conjunto de colaboradores, que Allan Kardec trouxe para nós esse conhecimento maravilhoso que nós precisamos agradecer a Deus aquilo que Ele nos ofereceu para que nós possamos aproveitar de fato todo esse manancial de saber que o Espiritismo é. Portanto, façamos a nossa prece para agradecer ao Senhor essa oportunidade bendita de entendermos o fenômeno da vida imortal, para que esse conhecimento nos ajude a serenar os nossos corações, a nos fazer decidir com acerto e a podermos ter a lucidez sobre o mecanismo da própria vida. Senhor, que as tuas bênçãos estejam sobre as nossas almas e oferece-nos assim um estudo de hoje que nos traga os esclarecimentos e os bálsamos de consolo que a tua doutrina pode nos oferecer. Muito obrigado, Senhor. O trabalho que Allan Kardec desenvolveu ao longo do tempo, construindo o livro chamado O Livro dos Espíritos, foi um material muito interessante. E talvez na nossa noite de hoje, nós iremos ver um dos aspectos mais extraordinários da edificação da genialidade de Allan Kardec. Nós já vimos um desses pontos de genialidade dele na construção do método kardeciano para estudar o fenômeno. Sim. Allan Kardec elaborou um método de pesquisa para poder investigar o fenômeno espiritual. E depois de ter edificado esse método e construído um conjunto de experiências, ele traz esse conjunto de informações para edificar uma obra. Então, agora a gente vê uma segunda vertente genial do codificador. A primeira, conceber o princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos, aonde vários médiuns em vários grupos, em vários países, trazem respostas para as mesmas perguntas, a fim de assim
conseguirmos, de fato, amadurecermos conceitos e conseguirmos chegar a uma visão que seja mais convergente na opinião dos espíritos. E agora, a gente teria a oportunidade nessa noite de ver uma coisa maravilhosa do pensamento dele, que é para que serve o fenômeno espírita. Ah, quantos pesquisadores antes de Kardec, analisando a mediunidade, contemplaram apenas a borda, a margem, a fronteira daquilo que essa mensagem poderia trazer. Mas a formação humanista de Allan Kardec no Castelo de Verdun, sob a orientação de Pestalozzi, conferiu a ele o dom de investigar as questões da vida para decifrar como o homem pode verdadeiramente fazer um aproveitamento mais efetivo de tudo aquilo que o Espiritismo lhe oferece. Sim, porque na medida em que Kardec se aproximou desse conhecimento, ele descobriu uma coisa fantástica. Ele disse, nossa, mas é surpreendente essas verdades que nós estamos tendo a chance de conhecer, se elas forem de conhecimento da humanidade, elas podem mudar a história do homem. Se nós soubermos que somos mais do que matéria, se nós tivermos a compreensão de que nós somos, além de corpo, espírito, se nós entendermos a reencarnação, se nós decifrarmos os enigmas da lei de causa e efeito, se nós nos apropriarmos do entendimento do que seja a mediunidade, se os nossos corações perceberem o que é a evolução, se nós conseguirmos compreender todas essas coisas, nossa visão de mundo vai mudar profundamente, porque ele descobriu que a doutrina espírita era uma doutrina de consequências morais. Aí está a segunda grande sacada de Allan Kardec. Enxergar num objeto que se move, numa mesa que levanta uma perna, numa resposta obtida, num fenômeno de materialização, a transcendência moral para a criatura humana. Observar num ditado que pode ser recebido a oportunidade de perguntar sobre as questões transcendentes da vida. Porque os homens de sua época estavam muito interessados em provar o fenômeno. Então perguntavam, diz para mim o que é que tem dentro dessa caixa, o que é que tem dentro dela. Então o espírito tinha que dizer o que tinha dentro. Olha, tá vendo? Ele é inteligente, viu o que tinha dentro. Então faz uma flor de parafina para mim, modela essa mão, essa luva de parafina, materializa esse objeto, traz um objeto lá de fora para cá para dentro. Então as pessoas estavam deslumbradas com a mediunidade, sem entender de maneira clara o que tudo isso significava. Então, quando ele edifica o primeiro dos seus livros, o Livro dos Espíritos, ele tem um primeiro bloco de perguntas, que é um bloco de perguntas voltado exatamente para as questões referentes aos elementos gerais do universo. Criação, Deus, o espírito, a matéria. Quando ele vai para a segunda parte da obra, ele investiga o verdadeiro objeto de estudo da doutrina espírita, o espírito. Então, ele vai investigar de onde os espíritos vêm, o que são os espíritos, como é que classificam, como é que eles se relacionam com os homens, o que é a reencarnação, como é que volta para o mundo espiritual, como é que volta para o mundo corporal. Essa imensidão de saberes que dizem respeito à vida e à morte são todos decifrados na segunda parte da obra. Mas ele reservaria a terceira parte da obra para a parte mais
mais fascinante da doutrina espírita. A gente talvez possa até afirmar que, se não fosse a terceira parte de O Livro dos Espíritos, essa doutrina não teria prosperado. Teria sido interessante, né? Saber o que é a morte, como se vive, como se morre, como se vive do lado de lá, como é que o espírito reencarna, o que faz os espíritos depois da morte, do que eles se ocupam. Seria legal saber. Era bom. Mas atenderia muito mais a um capricho da nossa curiosidade do que necessariamente uma transcendência da vida. Essa segunda parte do Livro dos Espíritos, que responde tantas perguntas do homem, tem lá uma pergunta em que Kardec indaga se morrer dói. Dói morrer? É doído. Então, são perguntas que se encerram no próprio fenômeno em si. São questões interessantes, sim, para entender o que é vida, o que é morte, o que é mundo espiritual, toda essa coisa que nos circunda. Verdade? Mas a terceira parte do Livro dos Espíritos. Beth Teles, minha irmã Beth Teles. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa nós encontraríamos na terceira parte da obra. Porque é nesse momento, Denise Ballot, que a grande genialidade de Kardec vai se demonstrar de maneira inequívoca. Porque ele vai olhar o fenômeno e dizer: eu vou analisar agora as questões transcendentes do comportamento humano voltado para a moral. Isso aqui é legal. Não é fascinante você pegar os espíritos que estão se comunicando e tirar dali uma lição moral? Você conseguir fazer uma interpretação moral, filosófica, de educação dos homens, a partir de uma mesa que se move? É muito legal isso. Isso realmente é transcendente. E Kardec vai fazer isso com muita maestria. O que ele vai fazer? Ele vai partir do seguinte princípio: existe uma lei, a lei de Deus. Só que a lei de Deus, ao contrário do que a gente muitas vezes pensa, eu não sei se o professor Caruso está aqui conosco, mas a lei de Deus não são só as leis morais. A lei de Deus são dois conjuntos de lei. As leis do mundo físico, as leis que regem a matéria, que são as leis da gravidade, a lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo, as leis da física, da mecânica, da ótica, as leis da biologia, as leis que dizem respeito ao mundo material. Mas ele vai se ocupar de um outro conjunto de leis, que são leis que não são estudadas pelo biólogo, pelo físico, pelo matemático, pelo químico. Não. São as leis que não estão na matéria. As leis do mundo moral. E aí é legal, porque ele tem logo no começo dessa discussão uma visão muito boa, que ele diz o seguinte: o autor das leis do mundo moral é o mesmo autor da lei do mundo físico. O que ele quer dizer? Quem edificou a lei da gravidade, quem edificou as leis da matéria, é o mesmo ser que edificou as leis do mundo moral, do perdão, do amor, etc. Então, se as leis do mundo moral provêm da mesma fonte das leis do mundo físico, se a fonte é a mesma, uma lei não pode ir contra a outra. Porque as leis têm a mesma fonte. Então, moral e ciência precisam se aproximar num todo único. A lei de Deus, harmônica nos seus princípios, ela tem uma estrutura fantástica que vai oferecer aos homens conhecimentos extraordinários para todos nós. Então,
Ele vai começar as discussões sobre essas leis morais, dizendo que essas leis precisam ser observadas da mesma forma que nós observamos a lei da gravidade. São leis que estão estabelecidas. E assim como a gente não derroga a lei da gravidade, ninguém pode derrogar a lei do amor. Então diz assim, na questão 615, a lei de Deus é eterna, e aí então dizem os espíritos, a lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Ora, o que isso significa? Se a lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus, então a lei de Deus nunca muda. Então a lei moral nunca mudou. Então nunca houve a proibição de algo que depois fosse mudado. Nós, na verdade, tivemos sempre a mesma lei moral. E alguém vai dizer, mas isso não é verdade. Isso não é verdade porque na época de Moisés era de um jeito. Na época de Jesus era de outro jeito. E agora, com o Espiritismo, é de outro jeito. Então, a lei muda sim. Mas a questão 615 diz que a lei ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Como é que a gente resolve essa questão? Lendo a questão 618, que diz assim, que a lei de Deus, embora eterna e imutável, ela é adaptável à realidade de cada mundo ser lei. O mundo, ele percebe a lei de Deus dentro da visão que os indivíduos desse mundo têm. De acordo com a evolução daquele mundo, a gente percebe da mesma lei um ângulo diferente que nós não víamos antes. Então, a lei, na verdade, ela não muda. Nós é que mudamos diante da lei e passamos a olhar de maneira diferente. Vou dar um exemplo, já dei esse exemplo outras vezes, vou dar de novo. Uma professora de primário que passa uma questão para os seus alunos. Quanto é que é 5 menos 8? 5 menos 8. Quando você tem 5 e você quer tirar, você vai tirar 8, o aluno das primeiras séries do Fundamental diz, professor, isso aqui não pode fazer, porque de 5 não se tira 8. Ele tem razão. Se tem 5 pedrinhas, como é que eu vou tirar 8? A resposta, não tem. Não pode tirar mais daquilo que tem menos. Aí a professora disse, está correto, parabéns. Resposta correta. Naquele ambiente daquela criança, a resposta está certa. Quando esta criança avança, sai do primeiro aninho, vai para o segundo aninho, vai para o terceiro, entra no ensino fundamental, segundo ciclo, que é do 6º ao 9º, quando chega nessa hora, Vânia Bertolino, o que vai acontecer? O espírito, agora já encarnado numa criança que está na adolescência, já sabe que tem números negativos. E a mesma questão agora é menos 3. Sinais iguais se somam, sinais diferentes subtrai e coloca o sinal do maior. Então, 5 menos 8, subtrai, o sinal do maior é menos. Então, ficou menos 3. Ora, mas essa questão era sem resposta. Mudou a lei de Deus? Não mudou a lei de Deus. O espírito, agora mais maduro, consegue compreender de maneira diferente, Camila, porque as interpretações é que vão mudando ao longo do tempo. E ele vai, então, permitir a nós, nas chamadas leis morais, que estão divididas em 10 leis distintas, é a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. São as 10 leis. Essas 10 leis que nós encontramos nas subdivisões, elas, na verdade, não são leis diferentes. Elas são faces da lei de Deus. Como se fosse um cubo. Como se as leis morais, na verdade, fossem um cubo. Mais ou menos assim. Nós temos
Este objeto, ele tem 6 faces. É um prisma retangular. Tem 6 faces. Mas ele é um objeto só. Só que, se eu olhar aqui, eu vejo uma face dele. Se eu virar aqui, eu vejo outra face dele. Se eu virar aqui, eu tenho outra face. Aqui eu tenho outra face. E tem 6 faces diferentes, mas ele é um objeto só. Então, a bem da verdade, nós não temos a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de justiça. Nós temos a lei moral. Nós podemos olhar essa lei moral como se ela fosse, na verdade, um único instrumento. Porque se a gente perceber, tem certas perguntas que você lê, isso aqui é da lei de sociedade, isso aqui é da lei de reprodução. Não, acho que isso é da lei de reprodução. Não, acho que é da lei de sociedade. Por quê? Porque elas se tocam, elas são as pontas das arestas dessa peça de 10 faces, porque, no fundo, a construção daquilo que a gente está edificando não é, na verdade, um estudo de 10 leis distintas. É um estudo de uma única lei, que, para facilitar a nossa compreensão, essa lei está sendo desenvolvida de acordo com as nossas condições de entendimento ficarem mais fácil. Olha, a Denise Balot está lembrando aqui que a nossa lei também muda. Era desquite, depois virou separação judicial e hoje ela se chama divórcio. Então, a lei ela foi adaptando. No desquite, parece que a mulher continuava mantendo o nome do marido, era uma confusão danada. Aí ela vai sendo adaptada, os costumes vão adaptando, a lei vai seguindo a condição da própria maturidade da nossa sociedade. Então, as leis elas estão todas entrelaçadas, elas se interligam entre si. E isso é bonito, porque a gente, quando quer estudar as leis morais, Kardec decompôs a lei moral nesses 10 aspectos para facilitar o estudo. Mas ela é uma lei só, não é só uma lei. As leis morais, elas estão todas vinculadas. Quando eu puxo uma, está amarrada na outra. Então, a lei do trabalho está profundamente vinculada, obrigatoriamente, com a lei de sociedade. Lembra a lei do repouso? Aí tem assim, é justo que os mais velhos descansem quando ficarem velhos e os mais jovens trabalhem? Sim, mas também é lei de sociedade. Não é a lei de sociedade? Isso também é lei de sociedade. Então, assim, tudo vai se entrelaçando, mas essa lei de sociedade é a lei de liberdade. Você poder deixar de trabalhar, ter a liberdade de poder descansar. Então, você vai percebendo que há um intrincado processo de vinculação entre todos esses princípios. Por quê? Porque as chamadas leis morais, elas estão assim apresentadas por Allan Kardec como um conjunto de orientações para a vida do homem na Terra. E eu acho isso belíssimo. Eu acho extraordinário você poder pegar o conhecimento que a gente tem nas nossas mãos e poder usar isso para trabalhar a minha vida pessoal, a minha vida. Eu pegar o que o Espiritismo diz e usar na minha vida prática. Porque a primeira parte da obra, quando falava sobre os princípios gerais do universo, estava falando sobre criação, como é que Deus criou o espírito, a matéria. Bacana saber, legal. Mas não resolve o meu problema em casa. Quando eu fui para a segunda parte, eu fui entender o que é um espírito, como é que ele morre, como é que ele nasce, o que acontece, se tem morte, se não tem, vida no mundo espiritual, ocupação deles, mediunidade. Eu entendi muitos mecanismos, mas algumas reflexões pessoalíssimas não aconteceram na segunda parte. Elas vão acontecer agora. A terceira parte do Livro dos Espíritos é onde todo esse conjunto de mensagens mediúnicas, todo esse canal da mediunidade que nos trouxe essa revelação, entrega para o homem a mais extraordinária lição para a compreensão das nossas vidas, Maria Lessa. É verdade.
nós iríamos ter uma reflexão muito mais profunda sobre os dramas humanos a partir dali. Porque do que se ocupam as leis morais? As leis morais se ocupam fundamentalmente de responder à seguinte pergunta. A pergunta é: dado que existe a imortalidade, dado que existe a vida após a morte, dado que existe a lei de causa e efeito, dado que existe a reencarnação e dado que Deus preside tudo isso, como devem viver os homens? Olha que coisa linda. É a resposta para as perguntas das nossas questões, Laisa. Então, o que acontece? Você, Laisa, que está estudando o Livro dos Espíritos, vai encontrar na terceira parte as respostas morais que você precisa. É na segunda parte que você vai encontrar perguntas do tipo: como é que os espíritos fazem para falar conosco pelo pensamento? Como é que eles fazem? É onde você vai encontrar perguntas sobre o que fazem os espíritos, como é que eles, de certa maneira, relacionam-se entre si ou com os homens. Mas é nessa terceira parte que eu vou fazer as perguntas mais importantes que a gente tem para fazer. Porque são as perguntas que nos tocam de perto. Denise Balot falou para nós sobre uma delas aqui. Esquite, separação judicial e divórcio. No Livro dos Espíritos, lá está sendo tratado sobre isso. E trata sobre isso. Casamento e separação. Como é que a doutrina espírita entende esse processo? O casamento é indissolúvel ou ele é dissolúvel? Como é que entende? E filhos, eu posso ter quantos filhos? Eu posso ter os filhos que eu quiser? Como é que funciona? É justo eu ter um método anticonceptivo? Está correto eu fazer isso? Eu devo? A pena de morte, Sandra Silva, ela seria uma coisa correta, justa de se procurar, uma vez que a pessoa errou e que ela cometeu um crime hediondo? Ou eu deveria apostar naquilo que a pessoa fez para acreditar na possibilidade dela mudar? E a legítima defesa que tantos advogados debatem no Livro dos Espíritos? Nós temos questões sobre legítima defesa, abordando esses aspectos. Então, nós vamos ter ali um conjunto de discussões impressionantes para todos nós. Nós vamos ter debates incríveis sobre a fé, por exemplo, indagando de pessoas que vão para o templo religioso, mas não têm mais a fé. Como é que fica isso? É justo você participar de uma religião que você não tem mais fé? A prece de uma pessoa que não crê no que fala funciona? O templo onde ela vai é suficiente para manter essa relação dela com o divino? E o que pensar dos sacrifícios, das oferendas, das formas como, ao longo da história, os homens ofertaram a Deus objetos, animais e até pessoas para agradarem a divindade? Isso é certo? É correto? O que pensam os espíritos sobre tudo isso? E a adoração exterior, essa coisa de você ter um culto externo, é isso que realmente é a fé? Ou a fé pode ser proferida dentro do meu coração, sem a absoluta necessidade de que eu tenha que ter uma expressão externa daquilo que eu tenho? Então, Kardec faz um passeio sobre os dramas humanos. Ele está discutindo as questões do agora, do nosso momento. É uma parte da obra assim espetacular, que depois que ele sai das discussões sobre a lei de adoração, que é a primeira das leis que ele vai esfolhar da lei divina, ele vai abrir a lei divina e vai apresentá-la. A primeira pétala que ele pega é a da lei da adoração. A segunda é a lei do trabalho, em que ele vai falar que o homem precisa trabalhar. Claro, o trabalho faz parte da nossa condição, mas o repouso também. Que ninguém pode trabalhar sem parar, que o corpo precisa de repouso, não só o corpo, mas o tempo de trabalho das criaturas também tem limite.
Não posso trabalhar até o último dia. As sociedades evoluídas, elas têm que permitir que o indivíduo, a partir de uma certa idade, não trabalhe para que o mais jovem possa trabalhar por ele. E é uma discussão, assim, que esbarra num aspecto demográfico, sociológico, muito interessante da questão da aposentadoria, não é? Tão discutida no nosso país, anos atrás, ela está presente nos debates contidos nas leis morais de O Livro dos Espíritos. É um tratado de moral, de filosofia, que Allan Kardec oferece para todos nós. Ele vai, depois dessa lei de adoração e da lei do trabalho, falar sobre a lei de onde tudo vem, a lei de reprodução. Lei de reprodução. A lei de reprodução vai falar de algumas coisas que na época dele eram muito discutidas, que a população crescia em progressão geométrica e a alimentação em progressão aritmética. Ou seja, uma crescia como uma exponencial e o outro crescia como uma reta. Então haveria muita fome, era o pensamento de Malthus, pensador do século XVIII. Mas essas perguntas são feitas e os espíritos respondem que Deus tem os seus instrumentos. E realmente o que aconteceu foi a descoberta dos fertilizantes que revolucionaram a produção de alimentos e criaram essa abundância hoje que a gente tem de comida sobre a face do planeta, com o desenvolvimento desses instrumentos que foram mais benéficos para a saúde do homem do que as próprias vacinas e os remédios. Os estudiosos dizem que a descoberta dos fertilizantes, que multiplicou a comida na mesa das criaturas, de forma que hoje o mundo produz muito mais alimento do que precisa, foi muito mais benéfico para a garantia da saúde dos homens do que os próprios remédios, porque passamos a comer de maneira satisfatória. Então, na lei de reprodução, ele começa desmontando isso, falando que Deus tinha seus instrumentos, e as famílias passariam a ser menores, e a produção passaria a ser muito mais expressiva. Vai falar sobre essas questões do desenvolvimento da humanidade e vai trabalhar também assuntos que dizem respeito ao processo de desenvolvimento da nossa sexualidade, dos obstáculos à reprodução, de uma série de fenômenos incríveis sobre tudo isso. Na lei seguinte, que é a lei de conservação, ele vai falar sobre a gente ter o que precisa, não querer assambarcar os bens da terra, ter tudo que o mundo possa nos oferecer, esse instinto desenfreado de ter as posses das coisas. E observem como o assunto sobre a população do globo poderia estar na lei de conservação, porque elas se tocam exatamente nesses pontos. Depois vem a lei de destruição, muito importante, para falar de guerras, de flagelos destruidores, de crueldade, homicídios, pena de morte, das questões referentes a essas desencarnações coletivas que acontecem no nosso planeta, estariam todas elas aí contidas na lei de destruição. Na lei de sociedade, os debates que tem sobre família, celibato, isolamento das pessoas, vida sem a relação social ou a necessidade da vida social. Esse ponto é muito importante para a gente entender como se estrutura a sociedade sob a ótica daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Aí encontramos a extraordinária lei do progresso, falando sobre a marcha do progresso, dos povos que se degeneraram, que tem a ver também com a história lá de trás, da lei de destruição. Os povos degenerados aparecem na lei do progresso e não na lei de destruição. Vai falar sobre o progresso da legislação humana, que a Denise Balot estava comentando conosco, e termina esse capítulo comentando sobre a influência do espiritismo no progresso. E aqui vale uma coisa importante. A obra é de 1857, abril. Então foi para Trello, certamente no final de 56. Então, em 1956, a obra estava pronta, mas o livro não tinha sido publicado.
Quando ele pergunta a influência do espiritismo para o progresso, de que espiritismo ele estava falando se a obra não estava publicada? Porque a pergunta foi feita antes da obra. Ele está falando sobre os princípios espíritas. Porque o que é libertador não é exatamente a doutrina espírita em si, mas os princípios que a doutrina espírita esposa. E durante um certo período, a palavra espiritismo esteve muito usada com contextos diferentes. A gente encontra muitas falas falando de o espiritismo na antiguidade, o espiritismo no passado, não é bem o espiritismo, né? Eram os fenômenos mediúnicos, mas chamados de espiritismo, um equívoco até. Assim como também, se a gente pegar a segunda parte do Livro dos Espíritos, é chamada de mundo espírita, quando deveria ser mundo espiritual. Porque mundo espírita é espírita, né? Não é espiritual. Mas aparece mundo espírita, como se vê o uso da palavra. O espiritismo, às vezes, era colocado de maneira até imprecisa. As pessoas chamavam o fenômeno mediúnico de fenômeno espírita. Há uma obra de Gabriel Delany chamada O Fenômeno Espírita, onde ele vai mostrar o fenômeno mediúnico, não o fenômeno espírita em si. Então, quando se fala da influência do espiritismo para o progresso, é a influência das verdades espíritas para o progresso da humanidade. Daí vamos para a lei de igualdade. Vai falar de igualdade, desigualdade de riquezas, vai tocar em algumas questões sobre classes sociais, as desigualdades sociais, onde os espíritos vão dizer que não foi Deus que criou esse modelo de sociedade, ele é todo criado pelos homens, foram os homens que criaram esse modelo. Quem disse que foi Deus que quis que as coisas fossem assim? E vai discutir as questões referentes aos direitos do homem e da mulher, que a essa época eram profundamente diferentes. Nós vamos completar agora, em 2023, 90 anos da liberação do voto feminino. A mulher no Brasil vota há 90 anos. Então, o Livro dos Espíritos vem numa época em que as mulheres não tinham toda essa visibilidade que possuem hoje. Em uma das publicações da Revista Espírita, Kardec chega a trazer um debate para os seus leitores, indagando se a mulher tinha alma ou não, para atrair os leitores, e lá dentro o artigo é todo mostrando que sim, mas ele joga na manchete: a mulher tem alma? Que é para as pessoas, será que tem, será que não tem? Vamos comprar. Quando comprava, o texto de Kardec todo calçado na ideia de que sim, as mulheres têm alma, sim. E, evidentemente, fechando todas essas leis morais, vamos encontrar uma lei fantástica. A lei que Kardec juntou numa peça só: justiça, amor e caridade. Mostrando aí as 3 revelações: justiça em Moisés, amor em Jesus, caridade na doutrina espírita. E nessa dinâmica, o aspecto de que Deus é justo e bom, mostrando que justiça tem que estar atrelado com bondade. E quando a justiça e a bondade se atrelam, a caridade se manifesta. Para os judeus, um homem justo é chamado tzadik. Fulano era um homem justo diante de Deus, então ele era um tzadik. E a palavra caridade em hebraico é tzedaká, aquilo que o homem justo faz. Para eles, o homem justo pratica caridade. Se o homem não pratica caridade, ele não é justo. A gente às vezes assim, fulano é muito justo, mas ele não dá nada a ninguém. Então, ele não é, para o judaísmo, ele não é justo. E se tomarmos a lei moral, ela trançou justiça, amor e caridade, de maneira que uma peça está amarrada na outra. Se eu sou justo, não posso faltar com amor, porque Deus é justo e bom. E se há justiça e bondade, nós temos que ter, evidentemente, os aspectos referentes à questão da caridade em si. Nós temos aqui, aproveitando que nós estamos aqui conversando, nós temos umas perguntas que foram feitas aqui, eu estava olhando. E a gente vai aproveitar esse nosso tempo
para conversar sobre elas. Aqui diz assim: gostaria de saber se a glândula pineal e a mediunidade podem provocar zumbido no ouvido esquerdo. É o meu caso. Obrigado, gratidão eterna. Zé Luiz, eu não tenho notícia de que isso possa acontecer. Existe zumbido no ouvido provocado por pressão alta. É possível que, de repente, um fenômeno mediúnico produza em alguém uma alteração de pressão. Isso é plenamente possível. Há pessoas que, quando entram em transe mediúnico, ficam vermelhas, ruborizadas, mostrando que a pressão sanguínea está alterada. A pessoa fica toda vermelha quando ela entra em transe. E outras ficam pálidas. Acontece uma espécie de colapso dos vasos periféricos, mostrando que está acontecendo algum fenômeno do ponto de vista químico dentro do indivíduo. Então, vamos admitir que, de repente, um fenômeno mediúnico altera a minha pressão. Então, a glândula pineal, que é responsável, em última instância, pelos canais da mediunidade, ela aciona os mecanismos da mediunidade do homem, altera a pressão sanguínea, a pressão sobe. Pressão que sobe, ouvido que zumbi. Então, é uma possibilidade, um efeito físico em nós de um fenômeno mediúnico produzindo um sintoma. Como existem pessoas que, quando vão dar passividade, elas têm enjoo. Isso é muito comum. A pessoa vai dar passividade a um espírito e começa a enjoar, às vezes até vomita. Por quê? Porque na hora que o espírito tenta se acomodar no corpo para dar uma manifestação, ele tem que acionar os pontos dos centros de força para ele se conectar. E existe um centro de força localizado em cima do estômago, que é o centro de força que controla braços e pernas. Então, para que ele consiga fazer uma psicografia, ele tem que acionar o plexo gástrico para que ele se encaixe ali, para que ele domine o braço. Ele vai ter que acionar o braço. Então, ele se acopla no indivíduo e começa a interferir no centro gástrico, para que ele possa produzir o texto, para que ele possa mover as mãos, para que ele possa fazer os movimentos com as mãos. Algumas pessoas, quando entram em influenciação mediúnica, não precisa ser uma manifestação absoluta, mas quando ela começa a se concentrar, na hora de uma prece, ela percebe que ela sente como se fosse desconforto no estômago. Então, ela sente como se gases do estômago tentassem sair. Então, esse processo faz parte da justa posição do espírito. Por quê? Porque na hora que ele tenta manipular mãos e pés, ele aciona o centro gástrico. E o centro gástrico mexe, evidentemente, com o sistema digestório. Então, na hora que ele está movimentando braços e pernas, ele também provoca alteração do sistema digestório. Aí a pessoa sente vontade de vomitar, sente enjoo, sente... Nossa, estou me sentindo super mal. Por isso que o pessoal diz, antes da reunião mediúnica, não vá de estômago cheio. Mas também não vá de estômago vazio. Vá meio tanque. Coma um pouquinho suficiente para ir a meio tanque. Não é para ir com o estômago cheio demais, mas é por aí que a gente pode procurar uma informação mais precisa. O doutor Sérgio Felipe de Oliveira pode ajudar a gente a entender um pouco mais sobre isso. Ele é um especialista em glândula pineal. Para eu falar sobre os diferentes graus do transe mediúnico, não sei se seria graus, mas seriam os tipos, né? Nós temos o intuitivo, o mecânico e o semimecânico. O intuitivo é aquele no qual a ideia vem. E vindo a ideia que toma o médium, que se assenhora da mente do médium, o médium constrói com o seu pensamento a ideia que foi trazida pelo pensamento do espírito. Então, na hora que você tem um envolvimento mediúnico do tipo intuitivo, você não perde a consciência. Não perde. Eu continuo sabendo quem eu sou, mas eu percebo a visita na minha mente de outras ideias que não são necessariamente minhas. E assim eu manifesto essas ideias. Esse é o intuitivo.
O mecânico é exatamente o oposto. Eu não domino nada, eu fico inconsciente nas coisas. Quando a manifestação se dá, o espírito age de maneira tão profunda em mim que eu não sei nem o que eu disse e nem sei o que eu escrevi. Só vou saber o que eu fiz depois que eu leio. Nossa, eu percebi isso aqui. Não lembro de absolutamente nada. Apagou. Eu apago quando a coisa está acontecendo. Olha como é diferente do primeiro. No primeiro, o espírito se aproxima, sopra as suas ideias, o médium sente as ideias entrando na cabeça, sente as palavras às vezes chegando, sente os raciocínios que ele precisa desenvolver, mas ele está consciente das coisas. No mecânico, ele não sabe o que está acontecendo. Se é uma psicografia mecânica, ele vê o braço dele até mexendo, mas ele não tem a mínima condição de saber o que está sendo escrito. Se ele está dando uma passividade, uma comunicação psicofônica, não sabe. Só se gravarem para depois ele ouvir. Eu disse isso, foi. Nossa, que interessante. Então eu tenho o intuitivo e o mecânico. E entre os dois, uma solução de meio termo. O semi-mecânico ou o semi-intuitivo. Está no meio do caminho. O intuitivo tem as ideias e depois ele escreve. Não é? O mecânico escreve, depois ele vai saber o que ele escreveu. No semimecânico, as coisas acontecem conjuntamente. Ao mesmo tempo que ele está tendo a ideia, ele também está sentindo o impulso no braço. De maneira mais prática, se um espírito dita uma piada, uma anedota para um médium, se ele for intuitivo, ele primeiro ri, depois ele escreve. Se for mecânico, ele primeiro escreve, e só quando ele lê é que ele vai rir. E se ele for semimecânico, ele está escrevendo a piada, está rindo ao mesmo tempo, porque ele está tomando consciência do que está sendo escrito na mesma hora que ele está produzindo. Temos mais alguma? Um médium, quando vai ministrar passe ao longo do trabalho, sente muitas dores, desconforto nas pernas. Depois de concluído, volta ao normal. Por que acontece isso? Se é um processo que se repete, independente do paciente, da pessoa que vai tomar o passe, o problema está no físico dele, né? Ele pode estar com problema nas pernas, pode estar com problema de uma trombose, pode estar com alguma dificuldade que ele não tinha antes, ele está envelhecendo e está tendo trombose. E aí as pernas doem quando ele fica em pé muito tempo para dar o passe, e depois que ele chega em casa, passa. Se repetir isso no tempo, procure um angiologista para fazer uma consulta para ver a vascularização das pernas. Se isso aconteceu apenas com uma pessoa que vai ao centro, ou acontece sempre com aquela mesma pessoa, pode ser que haja uma conexão e a pessoa perceba determinadas energias que o outro possui. Se você não sente nada nas pernas, sente só com uma pessoa, é possível que você esteja registrando algo do psiquismo dela, uma coisa que seja dela, ou de alguma entidade vinculada a ela. Agora, se você teve um episódio de dor nas pernas com uma pessoa, não é motivo de preocupação. Aconteceu porque aconteceu. Naquele dia, naquele momento, deu uma dor na perna e ponto final. A gente vai se preocupar se o fenômeno se repetir, se se repetir com todas as pessoas, procure um médico, se repetir com aquela pessoa, pode ser uma relação no sentido da ambiência espiritual dela. Vou responder a última da minha queridíssima Laisa e depois eu vou ter que sair, porque tenho uma outra atividade. Diz a Laisa: costumava ouvir a voz do meu amigo espiritual e costumava flutuar alguns metros com muita facilidade. Hoje nada disso mais acontece. Posso fazer alguma coisa para retornar a ouvir e flutuar? Pode. Isso aí pode ser duas razões, Laisa. Uma delas é que o seu amigo espiritual usou desse recurso para que você soubesse que aquilo que é espiritual existe, para que você nunca duvidasse. Agora que você está aqui dentro, não precisa mais desses fenômenos. Foi o que aconteceu com Leon Denis. Leon Denis, durante muito tempo,
ele era médium intuitivo. Depois de um certo período, ele deixou de ser. Então, quando ele ingressa no movimento espírita, ocorre um abrandamento dos fenômenos mediúnicos dele. Bom, isso é o que a gente tem para um tipo de situação. O segundo tipo de situação, do porquê que isso acontece, é porque você pode estar vivendo, particularmente nesse momento, alguns dramas, algumas coisas. Existem pessoas que são médiums e quando estão com muito problema familiar, as inspirações somem, a capacidade de criar some, a disponibilidade espiritual desaparece, a paciência fica curta, a fé diminui, porque os nossos dramas podem fazer com que a gente perca a conexão. Então, o que fazer para buscar isso? Laísa, conexão com Deus. Amar, perdoar, amar a vida, sentir-se filho de Deus, conectar-se ao divino, ao sagrado, orar com frequência, saborear a vida, esquecer os dramas que ficaram para trás, construir pontes para o futuro, fazer perspectivas positivas para o nosso amanhã, encher os nossos corações com as flores da felicidade, daquilo que a gente hoje conhece. Fazer das nossas vidas um hino de gratidão por tudo aquilo que a gente recebeu ao longo da nossa existência. E para isso, a gente precisa aprender a orar, a falar com Deus. E por isso, nós iremos fazer a nossa prece agora, Laísa, terminando o nosso estudo e agradecendo a Deus a oportunidade do conhecimento espírita. A oportunidade de todos esses saberes que enchem as nossas almas de consolação e paz, que asserenam os nossos mais profundos sentimentos e que acomodam nas nossas almas as inquietudes e as nossas ansiedades. Senhor, Senhor, meu amado Senhor, cuida de mim que preciso de Ti. Cuida do meu coração que é muito frágil. Cuida da minha alma que precisa de paz. Cuida de mim e daqueles que estão em meu redor. Cuida daqueles que me prejudicaram. Derrama bênçãos sobre eles e me ajuda a poder perdoar as almas que, de alguma forma, feriram profundamente o meu coração. Faz com que eu me sinta sempre teu filho. Faz com que eu me sinta sempre vinculado a Ti, Senhor, para que as minhas dores amargas, não sejam maiores do que a certeza do Teu amor. Fica assim comigo e com todos os meus, inclusive com aqueles que não me gostam, abençoando as nossas vidas e nos fazendo sentir o quanto Tu nos amas e o quanto Tu queres que sejamos felizes. Obrigado por tudo, Senhor da vida. Deita as Tuas bênçãos sobre as nossas almas cansadas e nos oferece a Tua paz.